para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Escola em Minha Casa, Projeto de Vidas. Hoje nós teremos uma aula do 8º ano e eu sou o professor Will. Bem, o tema vai ser eletricidade e magnetismo. A gente vai falar de algumas questões já introduzidas em aulas anteriores, mas vamos direto ao ponto, certo? Olha, imagina como seria a sua vida, né, sem a energia elétrica. A gente já falou disso em situações anteriores, né? A gente fez até uma certa comparação. Por exemplo, que atividades você deixaria de fazer? Dá para contar, né? Muitas atividades. Como seria a vida das pessoas sem equipamentos elétricos, por exemplo? Sem celular, sem um computador, sem um televisor, sem ventilador, sem um ar-condicionado, sem a geladeira. A gente pode aí enumerar vários, né? Vocês conhecem bem. É muito difícil imaginar. A gente sabe disso. A descoberta da eletricidade e o desenvolvimento de equipamentos eletrônicos, por exemplo, revolucionaram o modo como a maioria de nós, ou seja, a maioria das pessoas, né, vive, a tal ponto que hoje grande parte da população é completamente dependente desses recursos. Você observa bem, quando falta energia, passa aí uma manhã, uma tarde, um dia que seja, ou mais dias, né, como aconteceu aí recentemente, né? A gente teve um apagão no nosso país, na região norte, e ficaram em alguns dias, né? E isso impacta muito, né, na população. A gente tem que entender isso. A primeira tentativa de explicar fenômenos elétricos vem de longe, tá? É de muito, muito distante. Quem foi? Vocês imaginam? Certo. Filósofos, né? Então, a primeira tentativa foi feita pelo filósofo grego Tales, certo? Tales de Mileto. Então, anotem este nome, tá? Tales de Mileto viveu aí antes de Cristo, tá, pessoal? Em torno de 625 antes de Cristo, certo? Então, ele verificou que ao esfregar o tecido, ou seja, no tecido, um pedaço de, observa só, um pedaço de âmbar, vou colocar bem aqui, ó. Professor, o que é âmbar? Deixa eu mostrar uma imagem para vocês aqui, que eu separei. Olha, âmbar é essa pedrinha aqui, ó. É uma resina, tá? Uma resina. Se você observar bem, você tem aí essa resina. Deixa eu colocar aqui. Ok. Então tá aqui, ó. Então vocês conseguem identificar. Sabem o que é uma resina, né? Observa que parece aqui uma pedra, ela é bem rígida, né? Parece um cristal, de fato tem esse aspecto cristalino, mas é um âmbar. Então, ele verificou que quando esfregava esta resina, ela adquiria temporariamente a capacidade de atrair objetos. Ou seja, a experiência, né, que ele identificou foi com pena, né? Colocou aqui uma... Vamos tentar aqui desenhar uma... Pronto, consegui. Então imagina uma pena de uma ave, né? Tá aqui. Uma pena de uma ave. Tales, quando Tales ele esfregava esta pedra, ela adquiria essa propriedade de atração. Então, conseguia atrair aí esses objetos leves, como exemplo, a pena, certo? Então, esses trabalhos foram remontados séculos depois pelo físico inglês
William Gilbert, já bem recente, tá? Já no século XVI, século XVII, ou seja, 1544 a 1603, mais ou menos aí. Que foi quem criou o termo elétrico. Então é importante, vamos voltar ao nosso quadro, tá? Então está aqui a resina de ambar, e é importante destacar o cientista, né, o físico inglês William Gilbert. William Gilbert, ele vem ser o criador do termo elétrico. Então, a gente aí deve muita coisa a esse cidadão, né? Aí você fala, mas foi ele que criou o termo. Não só ele, na verdade, é todo um processo, né? A gente vê que o conhecimento ele vai passando aí de cientista, de tempos em tempos, de pessoa para pessoa, e vai sendo aprimorado, tá? Então, aqui eu colocar aqui a época, né, que o Gilbert viveu, 1544 a 1603, tá aqui. Informações importantes, tá? Então foi ele quem criou. E seus derivados, né? Ou seja, se você tem o termo elétrico, a gente vai ter eletricidade, corrente elétrica, então os derivados também. Ou seja, a partir da palavra grega, né? Que vem lá com essa palavra grega que nós vamos copiar aqui, elétron. Então, elétron. Elétron. Que significa? Adivinha? Exatamente isso. Ambar. Então a gente rodou e retornou para o ambar. Então o Tales de Mileto, lá no início, ele verifica a questão do ambar e a palavra elétrico, que vem de electro, que significa ambar. O ambar é a resina. A gente já viu aqui a imagem anteriormente. Então, ele percebeu que, além do ambar, outros materiais adquiriam a capacidade de atrair. Isso é importante, tá? Essa questão de atração e repulsão, a gente vai ver depois, que tem um grande impacto na questão da eletrização. Certo? Então, quando pegava, por exemplo, pano, outros materiais, conseguia eletricidade, ou seja, vidro, pena, então os materiais da época, né? A gente tem que também retornar à época para poder identificar esses tipos de objetos, tipos de materiais. Certo. Nesse período, diversos outros pesquisadores, isso, observem só, quando um conhecimento começa a ser disseminado, então você vai ter ali vários pesquisadores se debruçando sobre esse conhecimento para aprofundar, para buscar mais possibilidades, né? Ou seja, você vai verificar isso. Então, nesse período, diversos pesquisadores, outros pesquisadores, se dedicavam a entender fenômenos elétricos, certo? Um exemplo é o físico inglês, deixa eu tirar aqui o nosso Tales aqui, que a gente vai considerar como o pai, né? O pai desse conhecimento. A gente vai ter o físico inglês, vou colocar os nomes deles, Stephen, que é uma H, tá? Stephen Gray. Então, Stephen Gray. Um pouquinho depois, 1666 a 1736, que é o período que ele viveu, tá, pessoal? O nascimento e até a sua morte. Por exemplo, descobriu que existem materiais que são bons condutores. Isso é importante, né? Por quê? Porque vocês conseguem imaginar que se seria possível colocar barbante para transmitir corrente elétrica? Não, né? Colocar uma linha de nylon? Não. Uma linha de pipa? Não. Tem que ser metal, né? Tem que ser metal. O metal é o cobre, o alumínio, que é o que mais são utilizados, né, na rede elétrica, aí nas nossas ruas, nas nossas casas. Também se usa, no caso, bastante o ouro, a prata. Então, são metais, são bons condutores.
E o Gray, né? O Gray conseguiu verificar isso, como a maioria dos metais, certo? E materiais que não conduzem. Então a gente vai ver aqui, pessoal, que o Gray ele vai começar a verificar dois termos importantíssimos em eletricidade. Ou seja, condutores, não é isso? Condutores e, fazer um xizinho aqui, condutores e, a gente vai imaginar como o oposto aqui de condutor, isolantes. Então nós temos condutores e isolantes. Então, aqui no caso dos condutores, é bom vocês verificarem que a gente vai ver o metais, né? Os metais são ótimos condutores, tá? Ótimos mesmo. E agora pensem aí, quais materiais são isolantes? Falem aí. Exatamente isso. Vou começar aqui talvez com um dos mais isolantes, né? A borracha. A borracha é bem isolante. Também temos outro, né? Madeira. Não sei se vocês lembram, mas alguns postes, né, ainda são de madeira, né? Alguns locais têm de madeira. Hoje geralmente se usa concreto para fazer os postes da rua, mas no passado se usava madeira. O vidro também é isolante, tá, pessoal? O vidro é isolante também. Então, assim, é importante a gente identificar, quando se estuda eletricidade, a questão do condutor e do isolante. Tá? Então, são cientistas e cientistas. Observe que o conhecimento está subindo, né? Está se aproximando mais aqui da nossa época. Um outro exemplo também bem interessante é do físico francês. Vou colocar aqui, Charles Dufay. Charles Dufay. Ou Dufay, né? Como está sendo escrito ali. Certo, Charles Dufay. Demonstrou, observem só, Charles Dufay, vou colocar aqui a época que ele viveu, já um pouco mais recente, 1698 a 1739, certo? Já bem mais próximo. O que o Dufay verificou? Ele demonstrou que dois objetos eletrizados podem se atrair ou se repelir. Ou seja, você pode ter aqui, por exemplo, dois objetos sendo atraídos ou dois objetos, deixa eu mudar aqui a cor, sendo repelidos. Isso é bem verificável quando você pega, por exemplo, o ímã, né? Quando você quebra um ímã ao meio, você vai verificar que tem duas partes que elas se juntam facilmente, ou seja, elas se atraem. E se você girar uma dessas aqui, dar um giro aí de 180 graus, por exemplo, elas vão ter uma dificuldade para atração. Por mais que você tente fazer a aproximação por esses dois lados, quando você vira um desses aqui, por exemplo, dá um giro aqui, o que vai acontecer? Aqui você vai ter a repulsão e nesse caso aqui você vai ter a atração, certo? Então, isso é bem comum na questão da eletricidade. Um exemplo bem interessante, deixa eu pegar uma imagem aqui, essa imagem aqui, pronto. Então, esse exemplo é quando, observe só, quando estão eletrizados, o bastão de vidro repele outro bastão de vidro. Então, se você pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, para eletrizar, você pega o vidro, isso aqui é o vidro, tá? Deixa eu pegar nossa canetinha aqui. Ó, esse aqui é o vidro, certo? E a flanela. Então,
Ao atritar, ou seja, você passar, esfregar, como se fala aqui, o vidro, o bastão de vidro na flanela, ou seja, com a flanela, você vai provocar esta eletrização. Então você vai eletrizar os dois. Certo? Quando você faz a eletrização do vidro, esse bastão, ele vai repelir. Percebe que ele vai repelir aqui, ó. Nós temos aqui essa questão de eletrização. Quando está eletrizado, o bastão de vidro repele outro bastão de vidro. Então observa aqui que está sendo afastado. Observa que essa cordinha aqui, ó, ela está se afastando, né? Proporção que esse aqui está indo para lá, ó, está empurrando, né? Empurrando. Abrindo, empurrando. Agora tem um caso interessante. Outro bastão de vidro, mais um bastão de resina, ó, que é esse caso aqui, o caso C. Pegamos aqui um bastão de vidro e o de resina, eles vão se atrair. Observe que a cordinha aqui que está pendurado o bastão de resina está nessa direção, que é a mesma direção aqui do vidro, né? Então, aqui a proporção que o vidro aproxima, os dois bastões, eles vão se direcionando a sentidos opostos. Tá? Ele está aqui, está indo para lá. Já nesse caso aqui, ele está vindo em direção. Então, nós temos aqui esta situação. Então, a gente começa a pensar que elementos iguais começam a se repelir. Elementos diferentes começam a se atrair. Mas sempre é assim, será? Sempre vai acontecer essa questão? Nem sempre, né? A gente pode dizer que qualquer material, ou seja, qualquer material pode atrair um outro material. Não, não é qualquer material. A gente vai ter materiais específicos, certo? Para poder fazer essa situação, certo? Vamos voltar ao quadro aqui. Então, falando nisso, vamos imaginar aqui a questão dos raios, né? Os raios, aqui, vou botar aqui, quando a gente tem aqui no céu aqueles raios, né? Os raios são descargas elétricas. Vocês sabem disso, né? Descargas intensas que se formam quando há acúmulo de carga elétrica nas nuvens. Então, as nuvens, elas vão acumulando a carga e de repente essa carga ela é descarregada, né? Dizemos que um corpo eletrizado possui eletricidade estática. Então a gente tinha aqui o bastão de vidro, né? Aquele bastãozinho de vidro. Quando a gente atrita ele com a flanela, ele vai ficar eletrizado estaticamente. Você vai ter eletricidade estática, né? Você está parado, imagina assim. Tá aqui, ó. Estático, né? Está parado. Eletrização estática. Então, quem imaginou isso? Quem analisou isso? O cientista, ou seja, o estadunidense, né? Benjamin Franklin. Tá? Então, Benjamin Franklin foi quem criou os termos eletricidade positiva e eletricidade negativa. Vocês observam aí numa pilha, numa bateria, sempre você vai ver lá a bateriazinha, né? Imagina que seja uma bateria, você vai aqui o mais e o menos. Então, positivo e negativo. Quem indicou essa situação? O Benjamin Franklin. Tá? Benjamin Franklin. Certo? Que deu aí os passos para esta ideia sobre positivo e negativo. Para que isso? Para distinguir os comportamentos que os corpos eletrizados adquirem posteriormente, ou seja, depois um pouco, né? Essas expressões foram substituídas por carga positiva e carga negativa. Então, na sequência você vai ter carga, né? Carga positiva e negativa. Tá? São termos importantes. Carga positiva e negativa. Corpos eletrizados com o mesmo tipo de carga se repelem. Quando corpos com cargas diferentes, né? Ou seja, eu tenho uma situação aqui, ó,
mais com mais vai haver aqui um distanciamento, né? Menos com menos a mesma situação, ou seja, vão se repelir. Já cargas com sinais diferentes, né, que vai acontecer, irão se atrair. Então, é uma ideia bem positiva, bem interessante, né? A gente já começar a pensar assim: cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. Tá? Certo, para finalizar, eu quero falar aqui um pouco da corrente elétrica. Tá? A gente botou aqui eletricidade e magnetismo, e eu quero falar da corrente elétrica para a gente dar uma finalização à nossa aula. Então, vou colocar bem aqui embaixo aqui. Corrente elétrica, tá? Corrente elétrica. Em condições específicas, elétrons de um corpo podem se movimentar de maneira ordenada. Tá? Então, a gente vai lembrar aqui do átomo, né, rapidamente, para poder... Imagina aqui que eu tenho aqui no... Então, imagina que isso aqui seja um modelo atômico. Certo? Então, você tem aqui o núcleo, né? O núcleo a gente tem os prótons e nêutrons. E aqui em volta a gente vai ter os elétrons. Essas bolinhas que estão em movimentos aqui em torno do núcleo. Tá? Em condições específicas, elétrons de um corpo podem se movimentar de maneira ordenada. O que é isso? Deixa eu pegar uma imagem aqui para a gente analisar. Tá? É como, olha esse tubo aqui, ó. Esse condutor aqui. Tá vendo as bolinhas aqui amarelas? Essas bolinhas aqui amarelas. Isso é uma ordenação dos elétrons. É um movimento. Então, quando isso ocorre, dizemos que há uma corrente elétrica. Então, aqui há uma corrente elétrica. Ou seja, a corrente elétrica, a intensidade de corrente elétrica, vai ser o quê? O movimento ordenado de elétrons. Então, quando eu falo em corrente elétrica, eu vou pensar em movimentação. Observa aqui esse circuito, né? Você tem aqui uma lâmpada, uma bateria, polo positivo, polo negativo. Quando você fecha a chavezinha aqui, o que acontece? A lâmpada liga. A gente vai ter o sentido convencional e o sentido real. Qual é o sentido real? O sentido real é que sai do negativo para o positivo. Esse é o sentido real. Sentido convencional, sai do positivo para o negativo. O que é isso, professor? Bem, que no início achava-se que os elétrons saíam da carga do lado positivo. Mas não, o elétron tem carga negativa. Então, ele vai sair do lado negativo. Isso é o sentido real. O convencional é o que sai do positivo para o negativo. Você fala, professor, mas por que não fala só o real? Bem, não fala só o real porque nós temos muita literatura, né, que já vem com essa condição. Então, para não tem como haver essa mudança radical, né? Ou seja, vamos pegar todos os livros e queimar e mudar do dia para a noite, que não dá. Então, a gente compreende assim. Certo? Há essa compreensão. Pessoal, então é isso. A gente falou aí de eletricidade, magnetismo, corrente elétrica. Dei uma lida no livro e até a nossa próxima aula. Muito obrigado. Tchau.